é a promessa do derramamento do Espírito Santo. Levanta sua mão e diga: Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, venha sobre nós. Hoje eu quero estar falando do derramamento do Espírito Santo. E o quanto é importante, irmãos, o Espírito Santo de Deus na vida de um crente, de um filho de Deus. Uma pessoa sem o Espírito Santo de Deus é como a mãe que não gera filhos, é como a abelha que não produz mel. Sem o Espírito Santo de Deus. Mas que nesta manhã, que o Senhor possa derramar sobre nós o Espírito Santo, que Ele prometeu, que nesses últimos dias, Ele derramaria do Espírito Santo sobre toda a carne. E que eu e você, que nós, que a nossa igreja, que a nossa casa, não venha ficar de fora, irmãos. Que o Senhor derrame sobre nós esse ano o Espírito Santo, e que nós possamos ser cheios. Uma pessoa sem o Espírito Santo é como um carro sem combustível. Ele não anda, ele não funciona. E hoje quantos crentes, quantas pessoas estão paradas, não tem alegria, não tem um sorriso, não tem paz, não tem sossego, não tem esperança nem confiança. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro do profeta Joel. Joel, capítulo de número 2. Joel, capítulo de número 2. Vamos ler o versículos 28 ao versículo 32. Joel capítulo 2, versículo 28 ao 32. A promessa da efusão do Espírito, do derramamento do Espírito. E há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu Espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes
que o Senhor chamar. Diga amém, diga graças a Deus. Levanta a sua mão e diga assim: derrama, Senhor, sobre nós o teu Espírito. Pode sentar no seu lugar. Vemos aqui no livro de Joel, meus irmãos, que desde o Velho Testamento Deus fez essa promessa. Mas eu tenho percebido que muitas vezes essa promessa não tem se cumprido na vida de muitas pessoas. Porque uma coisa é você ter a promessa de alguém, e outra coisa é você viver essa promessa. É você tomar posse dessa promessa. E o interessante é que tem algumas traduções, o versículo 28, ele começa dizendo, olha, em uma tradução, coloca aqui a tradução do versículo 28, a minha aqui, e há de ser depois. Em algumas traduções está acontecerá, vê aí para mim. Em algumas traduções está assim, e acontecerá que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O que seria isso? Acontecerá, está no futuro. Acontecerá que depois. Então essa promessa do derramamento do Espírito de Deus, do Espírito Santo, estava para um futuro. Ou seja, seria algo tremendo, seria algo sobrenatural. Eu imagino que quando, nos dias de Joel, ele profetizou isso daqui, quem sabe ele não imaginava o que seria essa experiência, o que seria esse derramamento do Espírito Santo. Seria uma novidade na vida dos filhos de Deus, dos cristãos, porque ele apenas aqui traz essa profecia, dizendo, olha, o Espírito será derramado sobre todos, sobre toda a carne, sobre todas as pessoas. Eu lembro que eu ainda não conhecia o mar, eu não tinha ido na praia, e quando as pessoas disseram para mim, olha, você sabe que a água do mar é salgada? Eu falei, você está brincando, você está mentindo para mim. Que água salgada? Onde alguém ia arrumar tanto sal para jogar naquela água? E a primeira vez que eu tive a oportunidade de ir na praia, a primeira coisa que eu fiz foi ali molhar o meu dedo na água e experimentar. Você está rindo de mim? Eu penso que você também, que não conhecia, foi. Então, quem sabe se você não passou só o dedo, você pegou um copo e... Porque eu conhecia, eu sabia apenas de ouvir falar. Eu penso que quando o profeta Joel, que é um dos profetas menores, o livro dele só tem 3 capítulos. Mas agora a palavra de Deus está dizendo, irmãos, que haveria algo
extraordinário, o derramamento do Espírito Santo, do Espírito de Deus sobre todos. E quem sabe Joel sonhava dizendo: oh, se eu pudesse experimentar isso, se eu pudesse ver isso. Ou seja, a promessa era para o futuro. Ou seja, a promessa foi feita. Quando ela se cumprisse, seria universalidade, ou seja, não seria restrito para poucos, mas sobre muitos, sobre toda a carne. Não era só eu, não era só os obreiros, não, a promessa do derramamento do Espírito de Deus era para todos, era para todos, ou seja, em quem essa promessa ia se manifestar? Joel estava dizendo muito antes, a manifestação da profecia seria, diga comigo assim, filhos e filhas. Só vocês, filhos e filhas. O que Deus está querendo dizer para mim e para você nesta manhã? Que a promessa também do derramamento do Espírito Santo vai alcançar os seus filhos, vai alcançar as suas filhas. Ah, pastor, mas ele não está aqui, ela não quer vir mais, não importa, onde ele estiver, o Espírito Santo de Deus vai alcançar eles, a promessa é esta. Ou seja, essa manifestação não seria restrita somente para alguns, mas para todos. E aqui fala que os velhos sonharão. Levanta a mão aí os velhos. Eu tenho que levantar também, né? Levanta a mão aí os velhos. Fica de pé, velhos. Essa promessa também é para os filhos, para as filhas, mas é para você também que não acredita mais, que você pensou que Deus esqueceu de você. Esse Espírito será derramado sobre a sua vida e você vai sonhar sonhos. Você vai voltar a sonhar. Pode sentar. Cadê os jovens? Fica de pé os jovens. A palavra de Deus está dizendo que estes jovens, eles terão visões, eles olharão para o futuro. Você terá visão, né, do seu casamento, da sua faculdade, da sua viagem. Você terá sonhos. Pode sentar. Esse derramar será tão forte, tão poderoso, que até os servos e as servas serão capacitados. O Senhor está dizendo,
também sobre os meus servos e as minhas servas. Sabe o que o Senhor está dizendo? Quem aqui é empregado aqui? Quem que aqui é funcionário? Levanta a mão. Levanta a mão bem alto. A promessa também é para você. Promessa de capacitação. Promessa de capacitação. E sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito. Que bom, né, irmãos? Quem achou bom isso daí? Hã? Olha, sorri para a pessoa, para o irmão que está do seu lado. Fala para ele, para nós, mas que bom. Eu receberei o Espírito de Deus. Para lá agora. Tem uma condição. Você não enche o copo d'água para derramar fora. Você enche ele para derramar dentro. A condição do derramamento do Espírito Santo ocorre depois disso. Logo após o arrependimento e o retorno para Deus. Como é que Deus vai derramar o Espírito dele sobre você? Você está longe dele? Você está longe do caminho dele? Você está longe da presença dele? Como é que você quer receber? Você não está obedecendo ele? Porque se nós formos ver, irmãos, o capítulo 1, depois na sua casa você lê, porque no capítulo 1 fala de algo terrível que aconteceu com o povo, que foi o ataque dos gafanhotos do inferno. Foi um tempo difícil. Então o Senhor agora promete, diz que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Mas para que isso aconteça, Deus coloca uma condição. E a condição era o arrependimento e o retorno para Deus. Joel capítulo 2, versículo 12 e o versículo 13. Assim, e ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Versículo 13: rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em beneficência. Se arrependa do mal. Essa era a condição. Arrependa, volta, retorna para Deus, volta a obedecer a Deus, volta a ler a palavra, volta a estar na igreja. Você abandonou a casa de Deus, você abandonou a palavra de Deus, você não ora mais, você não jejua mais, você não dizima mais, você esqueceu de Deus. Por isso que o azar, as pragas têm te acompanhado. Como é que Deus vai derramar o Espírito dele sobre você?
você não quer nada com Deus, tá bom aqui, viu, pessoal? Se Deus é bom, faça a vontade. Serve de todo o coração. Aqui ele está dizendo, de todo o coração. Se converte de todo o coração, irmãos. Não se converte só uma parte, não. Não se converte só a metade. Amém, irmãos? Entregas totalmente a Deus, irmãos. Deus não quer apenas uma parte, não. Quando Deus fala que, olha, se converte de todo o seu coração. O primeiro do nosso coração, o primeiro que tem que estar aqui, irmãos, no meu coração, não é a minha esposa, não é os meus filhos, não, irmãos. É Deus. É Deus, é o Senhor. Não é a minha mãe, não é o meu pai. É Deus. É Deus. E esse coração precisa estar convertido a Ele. Então a condição era essa. Arrependa e volta para Deus. Volta para o Senhor. Até quando, irmãos? Vemos pessoas enroladas. Deus não tem compromisso com gente enrolada, não, irmãos. A coisa mais triste é gente enrolada. Volta para Deus, volta para o Senhor, converte de verdade, para as pessoas olhar para você e vai falar, não, ele mudou, ela mudou mesmo. Não seja uma conversão de meia boca, não. Porque muitas vezes as pessoas que estão perto de nós não querem nem saber de igreja, não querem nem saber de Deus. Não é por causa de Deus, não, é por causa de nós. Você ainda mente, você ainda xinga, você não toma ceia, mas toma álcool. Você toma uma cerveja com os seus amigos. Converte esse coração, meu amado. Ah, pastor, foi só uma taça de vinho. Não interessa. Da ceia você tem medo, mas da bebida do diabo você não tem medo. Deus estava chamando o povo, se converte de verdade. Se você quiser que esse derramamento aconteça na sua vida. O cumprimento da promessa ocorreu no dia de Pentecoste. Quando o Espírito Santo de Deus, vamos ler lá, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 16. Atos capítulo 2. Olha só. Isso aí muitos anos, milhares de anos depois. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Que nos últimos dias
derramarei, nos últimos dias, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos, e as minhas servas naquele dia profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça, de fumo. A promessa se cumpriu. A promessa agora é cumprida, depois de muitos anos, depois de muito tempo. A Bíblia fala que Jesus fala para os seus discípulos: vão para Jerusalém e aguarde ali para que do alto sejais revestidos de poder. Meus amados, sem o Espírito Santo nós não temos força para nada, nós não temos poder para nada. Quantas pessoas que quando a coisa está ruim, quando as coisas pioram, eles estendem a mão e começam a dizer: o sangue de Jesus tem poder. O diabo sabe que o sangue de Jesus tem poder, mas ele sabe também que nós precisamos ter autoridade para falar no nome de Jesus. Então, meus amados, aqui a promessa se cumpre. Tantos anos, tanto tempo se passou, mas agora não estava apenas na promessa, mas agora Deus precisaria cumprir a promessa. O povo agora, os filhos de Deus, a igreja precisaria agora experimentar e tomar posse dessa promessa. E depois da morte de Jesus, depois da ressurreição, Jesus aparece e diz para eles: vão para Jerusalém e fica ali aguardando o derramar do Espírito Santo. E eles foram ali, e eles ficaram ali aguardando. A Bíblia fala que era um número de 120 cristãos, pessoas que estavam com medo. A perseguição estava por toda parte, o temor estava no coração deles. Você já percebeu que uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, ela duvida de tudo, e tudo está ruim para ela. Ela não vê perspectiva de melhora. Os discípulos estavam escondidos. Os discípulos estavam ali, juntos. Mas a Bíblia fala que de repente, começa ali naquele lugar um vento. Começa ali um som como de um vento, mas não era um vento qualquer, não era um vento comum, era um som de um vento, que eles não podiam ver, mas eles podiam sentir. Aquele ambiente todo fechado, eles então começam a ouvir um som como de um vento. A Bíblia fala um vento veemente e impetuoso. O que é isso? Aquele som, aquele vento não parava, não cessava. Aquele vento soprava e soprava cada vez mais fortes, e de repente
eles começam a falar em outras línguas. De repente, aquele ambiente, de repente, aquelas pessoas são tomadas pelo Espírito Santo de Deus. E a Bíblia fala que eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. E eles viram línguas repartidas como que de fogo sobre eles. E cada um profetizava. Mas aí, através desse derramamento do Espírito Santo, abriu então a expansão para a pregação do Evangelho. Foi daí que aqueles cristãos foram despertados, porque desde então, desde a morte de Jesus, ninguém pregava, ninguém curava os enfermos, ninguém anunciava a salvação. Mas agora diz a palavra que eles agora recebem o Espírito Santo. E a palavra se cumpre, a promessa se cumpre, a profecia se cumpre. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, diga comigo assim, Jerusalém. Jerusalém é a nossa casa. O Senhor quer que eu e você sejamos testemunha dele na nossa casa. Jerusalém, como toda a Judéia, são os amigos. Samaria, ela no seu trabalho, na sua escola, nas pessoas de fora. Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra, por onde você for, por onde nós andarmos, nós vamos testemunhar de Jesus. E por onde os apóstolos, os discípulos iam, eles testemunhavam, eles falavam de Jesus. Mas sem o Espírito Santo, ninguém tem coragem e força para falar do Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo entrou neles, Pedro, que naquele dia fugiu, Pedro, que naquele dia negou Jesus, não era mais aquele homem. Ele agora, cheio do Espírito Santo, juntamente com os seus amigos, colegas, discípulos, eles começavam a pregar, eles começaram a curar os enfermos, eles começaram a anunciar o reino de Deus. E nesta noite, nesta manhã, a promessa continua. Levanta a sua mão e diga assim: a promessa continua. Olha para o irmão que está do seu lado, diga assim: a promessa continua. A promessa continua para todos aqueles que creem. Quantos crê, diga amém. Quantos crê que nesta manhã, que neste domingo, primeiro deste ano, que o Espírito Santo de Deus vai ser derramado sobre nós, diga amém. Para nós testemunharmos do poder de Deus.
A promessa continua na vida daqueles que crêem. Mas por que, pastor, que eu não recebo o Espírito Santo? Arrependa. Volta para Deus. Volta a querer. Volta a buscar. Insiste com Deus, dizendo: Deus, eu não posso viver sem o seu Espírito. E Ele vai te dar. E Ele vai te encher. Porque a pessoa sem o Espírito Santo de Deus, ela chega na igreja, e a primeira coisa que ela faz é: pastor, olha, eu estou aqui, mas eu não quero compromisso, eu não quero fazer nada. Você pode saber, a pessoa está mais vazia do que tudo. Mas a pessoa cheia do Espírito Santo é aquela pessoa que diz como Isaías: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque um dia nós teremos que nos apresentar a Deus, as nossas obras, mostrar as nossas mãos. E o que nós temos feito? O que nós vamos apresentar para Deus, irmãos? Mas a promessa continua. A igreja só avançou, a igreja só cresceu depois que o Espírito Santo foi derramado e encheu a vida daquelas pessoas. E nesta manhã, Deus, através do Espírito Santo, quer derramar sobre nós esse poder, essa virtude, para que nós possamos ser renovados, fortalecidos e restaurados. Curve a sua cabeça.